cerca de 448 mil milhões de kwanzas é o montante aprovado na quinta-feira pela Comissão Económica do Conselho de Ministros para financiar a manutenção mínima dos níveis da atividade das micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo do país. A medida de caráter imediato se enquadra na estratégia do governo angolano para conter os efeitos económicos causados pela pandemia do novo coronavírus, bem como pela redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional, sobre as empresas e sobre as famílias. A ação visa também o alívio fiscal e o alívio no pagamento de salários. O primeiro será feito por via do alargamento dos prazos para a sua liquidação, enquanto o segundo por via do diferimento do pagamento da contribuição para a segurança social. Nós estamos a viver um dilema, né? E por estamos confrontados com esse dilema, é que apresentamos esse pacote de medidas, como o Sr. Ministro da Economia e Planeamento referiu, o pacote possível. É de conhecimento de todos que vínhamos de uma situação de condições económicas e financeiras deterioradas, ainda não estávamos totalmente recuperados, estávamos num esforço de reequilíbrio das contas públicas, ainda com grande pressão a nível do peso do serviço da dívida e mesmo assim a fazer esforços de avançar ou de manter o padrão de superávites fiscais. Mas é facto que o principal produto de exportação em Angola ainda é o petróleo. Ainda estamos nessa situação. Logo, a principal fonte de receitas fiscais também vem desse setor. Havendo constrangimentos fortes a nível do preço e a nível da produção, as consequências em termos de quebra de receita para o Orçamento Geral do Estado são dramáticas. E sendo o Estado o maior empregador, a folha salarial é significativa, é grande o número de famílias que dependem do pagamento de salários aos funcionários públicos. Nós temos que tomar medidas totalmente cientes dessa nossa responsabilidade. Ou seja, temos que conceder os alívios necessários, mas que não ponham em risco a nossa capacidade de continuar a honrar com o nosso compromisso com aqueles que são os funcionários públicos. Temos consciência do peso que temos, por isso é que temos defendido a importância da dinamização da atividade privada e do setor privado ganhar espaço para que naturalmente essa reconversão aconteça e a força ativa seja redistribuída, mas enquanto existir uma grande concentração de força ativa em instituições do Estado, temos que ser cautelosos em abrir mão de receita fiscal para assegurar que o nosso compromisso com os salários da função pública estejam sempre garantidos. Na sessão orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, a equipe económica do Executivo angolano anuiu a remoção de alguns procedimentos administrativos que incidem sobre o processo de constituição de empresas, tais como o registro estatístico e o requerimento do alvará comercial para o exercício de determinadas atividades. Mereceu igualmente o aval da Comissão Económica a necessidade de acelerar a transição da atividade informal para o setor formal com a implementação urgente das ações previstas no Programa de Reconversão da Economia Informal. Relativamente à contribuição do empregador, o montante de 8% que incide sobre o total da folha de salários passa a ser diferido para ser pago em 6 parcelas, a começar com o mês de julho, portanto, a partir do segundo semestre deste ano. E assim, as empresas gozam, na prática, de um crédito de 8% da folha de salário, ao invés de fazerem o pagamento dessa contribuição ao Instituto de Segurança Social.
Ainda ligada a este tema das dificuldades na tesouraria, também o mesmo vai acontecer com as famílias. As famílias vão ter menos rendimentos e por isso mesmo foram pensadas medidas no sentido de atender o tema ligado aos rendimentos das famílias. Aqui, relativamente aos pagamentos das obrigações familiares com pagamentos da energia e da água durante o mês de abril, foi orientado o setor da energia e águas a não proceder a cortes no fornecimento de energia e de água aos domicílios durante este período emergencial, dando a possibilidade de, obviamente, aquelas famílias que conseguirem fazer os seus pagamentos fazerem e aquelas que não puderem fazer não terão o corte do fornecimento. Ainda relativo às obrigações familiares, no domínio do pagamento do imposto predial urbano, definiu-se que ele passa a ser pago este ano em parcelas, pode ser pago em 4 parcelas, sendo que a primeira parcela é de final do mês de abril, a segunda parcela vai passar para o mês de junho, assim sucessivamente, diferindo mensalmente até o mês de agosto. E no domínio dos salários também vai haver alguma dificuldade, nomeadamente no rendimento das famílias. O Instituto Nacional de Segurança Social vai, com estas medidas, orientar todas as empresas que tenham a contribuição dos 3% de cada trabalhador, o desconto que é feito na folha a cada trabalhador. Este desconto, durante os meses de abril, maio e junho, deverá ser entregue ao trabalhador e não entregue ao Instituto Nacional de Segurança Social. Portanto, conferindo liquidez de cerca de 3% do montante do salário para as famílias. E com isso termino o tema ligado às medidas que visam mitigar os efeitos sobre o rendimento das famílias e também a tesouraria das empresas. Temos medidas ligadas ao investimento que vão permitir que a atividade económica continue, ou pelo menos que ela não fique muito afetada. Aqui temos várias instituições que vão fazer apoios financeiros. Em primeiro lugar, o FADA, que é um Fundo do Desenvolvimento Agrário, vai trabalhar com as explorações agrícolas familiares ou agricultura familiar e vai destinar 15 mil milhões de kwanzas para financiar a agricultura familiar. Estes fundos vão estar disponíveis imediatamente. O FADA vai começar as operações imediatamente, identificando as explorações agrícolas familiares e destinando recursos que vão ser dirigidos de forma célere. Depois teremos instrumentos financeiros do BDA. O BDA vai apoiar com 26,3 mil milhões de kwanzas todos os operadores que queiram comprar produtos de origem nacional. Portanto, é uma operação dirigida fundamentalmente nessa fase em que temos o período da colheita, da grande colheita, para que os operadores do mercado ligados à distribuição possam ter liquidez para comprar produtos de origem nacional. A terceira sessão ordinária do órgão colegial do Presidente da República deu aval ao asseguramento da mobilidade mínima necessária de trabalhadores durante a fase de estado de emergência, através de credenciamento do pessoal das empresas privadas cuja atividade laboral não está suspensa. Relativamente aos agregados familiares que vivem sob ameaça do aumento dos custos dos bens básicos, foram adotadas medidas para autorizar as entidades empregadoras do setor privado a transferirem para o salário dos trabalhadores o valor descontado para a Segurança Social correspondente a 3% do seu salário, nos meses de abril, maio e junho.
Foi ainda recomendada às empresas do setor da energia e água a não efetuar corte de fornecimento de água e energia elétrica durante o mês de abril do ano em curso, bem como foram adotadas medidas com vista a disponibilizar 315 milhões de kwanzas para apoiar as famílias mais carenciadas com bens de cesta básica. Relativamente às famílias economicamente vulneráveis, o encontro, que decorreu no Centro de Convenções de Talatona, aprovou o início em maio, próximo da primeira fase do Programa de Transferência Social Monetária.